Hoje a gente vai continuar, então, a ver o Egito Antigo, né? Na aula antiga, na aula passada, a gente falou sobre... iniciou, então, a falar sobre o Egito. Falamos bastante sobre a questão do Rio Nilo, sobre como os egípcios se instalaram na região do Nilo, no nordeste da África, né? Lembrando que o Egito faz parte do crescente fértil, daquela meia-lua, né? E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais do Egito, então. Não dá para falar tudo num vídeo só, então a gente vai devagarinho falando as características do Egito, do Rio Nilo e tudo mais, né? E da história do Egito. Então vamos lá, então, começar aqui, ó, no nosso slidezinho. A gente tinha parado, então, nessa parte aqui, né? Onde nós falamos aqui do Vale do Rio Nilo, né? Aqui, então, aí eu até mostrei a foto do satélite do Rio Nilo para vocês, né? Então, a gente falou bastante dessa questão. Falei de quando ele enche, de quando ele volta ao normal, né? Também expliquei isso daí, né? Então, vamos lá, ó. Bom, aqui, né? O Egito, ele tem uma história dividida em 3 períodos, né? O período pré-dinástico, a antiguidade, o período pré-dinástico, que seria, então, o período que antecede os faraós, né? O que vem antes do faraó, que a gente vai explicar também certinho. Depois nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, são 3 períodos históricos e um que veio no período, já no final do período, durante o período da pré-história, né? Então, a gente vai começar, então, com esse começo aqui, que seria, então, o início da formação do Egito, né? No começo, por volta lá de 3.000, né? Por volta de 3.000, 5.000 antes de Cristo, os povos que começaram a chegar começaram a se instalar em volta do rio Nilo, nessas regiões aqui onde eu estou pondo o xizinho. Cada xizinho desse era uma cidadezinha que ia se formando aí nas margens do rio, né? Aproveitando lá o regime de cheias e vazantes. Então, por volta, no final aí do período dos metais, né? No final da antiguidade, no período neolítico, nós temos então a formação desses grupos humanos que a gente vai chamar de nomo. Então a gente pode pôr aqui assim, escrever aqui assim, ó, grupos humanos chamados nomos, né? Nomos. Esses nomos, eles não formavam assim um império. Basicamente eram várias cidadezinhas, né? Várias cidadezinhas que foram se formando ao longo do Nilo, né? Então, basicamente, esses povos começaram a se instalar aqui nas margens do Nilo, começaram a formar comunidades humanas, e essas comunidades humanas, então, são chamadas de nomos. Cada cidade tinha um rei chamado nomarca, né? Então, basicamente, elas eram cidades independentes. Bruno, o que significa cidade independente? Cidade independente é aquela cidade que não pertence a um império, né? O que é o império? É quando nós temos um rei que domina várias regiões. Nesse caso, não. Cada cidade era independente uma da outra, nesse período pré-dinástico, né? Antes de surgir o faraó, né? Então, nesse período que antecede os faraós, nós vamos ter, então, várias cidadezinhas espalhadas aí ao longo das margens do Rio Nilo, né? São pequenos grupos humanos que formavam aí essas cidades, essas sociedades que foram se formando ao longo do Nilo, né? Essa situação persistiu, né? Até o ponto que foi formado, então, né? 2 reinos. Olha só, vamos voltar para o slide lá, ó. Ué, o que aconteceu aqui? Peraí, que acho que aconteceu um negócio aqui que deu errado. Peraí, rapidinho. Bom, vamos lá. Então, olha aí, ó. Né? Então,
se espalhar. Então, no primeiro momento, surgiram os nomos, comunidades autônomas, ou seja, que não dependiam uma da outra. Várias cidadezinhas espalhadas ao longo do Nilo. Se espalharam pelas margens do rio Nilo. A fusão entre alguns nomos originou diversas cidades. Porém, entretanto, todavia, em 3.500 a.C., esses nomos, né, começaram a se juntar e formaram dois reinos, tá? O Alto Egito no sul, né, e o Baixo Egito no norte. Aí você fala, o alto fica embaixo e o baixo fica em cima? Porque é o seguinte, por causa do rio. Lembra lá, né, da delta, da nascente do rio? Eu falei isso na aula anterior, tá? Em 3.500. Até que em 3.200, né, um dos reis do sul, do rei do sul, conseguiu dominar a parte de cima das cidades, né, dos reinos, e formou a primeira, uniu essas cidades, todas essas cidades, esses nomos, né? Então, resumindo, existiam vários nomos, várias cidadezinhas, né? Vamos fazer um desenho aqui para ficar claro? Acho que vai ficar bacana se eu fizer assim, quer ver? Ó? Acho que vai ficar bacaninha se eu fizer aqui, assim, ó, desenhando para vocês verem. Ó, então vamos supor aqui que nós temos um quadro em branco, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Aqui a água aqui. Então nós temos o Nilo aqui, tá vendo? Isso aqui é o Nilo, ó. Tá vendo? Ó, aqui é o Nilo, ó. Ó, que Nilo bonito que eu tô desenhando. Isso aqui é o Nilo. Nilo, tá vendo? É o rio. Rio Nilo. Certo? E aí, então, no começo, várias cidades começaram, várias cidadezinhas começaram a se espalhar ao longo do Nilo. Beleza? Tudo bem. E são os nomos. Tá vendo? Isso é o que eu faria na lousa se a gente estivesse lá no presencial. Ó, então, pequenas cidades começam a surgir chamadas nomos. Tá vendo? Tá aqui os nomos. Começaram a surgir aqui o nome. Beleza? Isso por volta de 5.000 a.C. Quando chega em 3.000 a.C., quando chega em 3.000 a.C., 3.500 a.C., nós vamos ter a formação dos reinos, tá? A gente pode escrever aqui assim, ó. Tá? Vamos lá. Ó. Por volta de 3.500, essas cidades se unem, formando dois reinos. O reino, o Alto e o Baixo Egito, né? Então aí, ó, né? Então, por volta de 3.500, que fique claro aqui, né? Por aqui, 3.500 antes de Cristo, porque a gente está falando de uma civilização antiga, né? Por volta de 3.500, formam-se então dois reinos: o Baixo Egito, né? Baixo reino do Baixo Egito, aqui, né? Na parte de cima, e o reino do Egito, aqui na parte de baixo. Beleza? Então, olha aí, né? Formou-se, então, uniu as cidades, formando esses dois reinos aí, né? Deixa eu só completar, volta. Aí, por volta de 5.000 a.C. Por volta de 3.500, essas cidades se unem, formando dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Então, nós tínhamos dois reinos novos aqui, né, por volta de 3.500. Até que em 3.200, um líder do Alto Egito, né, invade e une os dois reinos, formando, então, começando a dinastia, o período do Antigo Império. Então, a gente pode pôr aqui assim, anotando, ó. Aqui, né? Vamos lá. Por volta de 3.200 a.C.,
um governante chamado Menes une, né, os dois reinos, iniciando o Império do Egito, certo? Egito. Nós vamos ter a união desses dois aí através de um governante chamado Menes. Aí você fala assim, Menes, Bruno? Quem que foi Menes? Menes foi o primeiro faraó da história. Foi ele que saiu aqui, ele era o rei dessa parte aqui de baixo, né, desse reino. Ele sai dessa parte aqui de baixo, invade aqui em cima, né, e domina aí então, dando início ao que a gente chama de Antigo Império, né, a primeira parte aí que nós temos o predomínio dos faraós. Então, olha só, né, vamos lá, ó, pus aqui no silencioso aqui, não vai ficar pitando. Vamos lá. Então, a gente pode dizer assim, né? Só mais uma para terminar aqui, para concluir essa primeira parte aqui, então, ó. Menes foi o primeiro faraó da história, né? Foi o primeiro faraó da história do mundo, assim, da humanidade. Ele foi o primeiro governante do Egito, foi o primeiro faraó. E só para concluir essa primeira parte aqui, para a gente poder terminar, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês rapidinho, ó. Eu quero que vocês vejam Menes, múmia. Eu quero que vocês vejam a múmia do primeiro faraó, né, da história da humanidade. Tem uma múmia dele aqui, ó. Eu queria ver se eu achava. Eu sei que tem. Ó, eu lembro que tinha o... É que ele tem outro nome também. Ele pode ser chamado de Menes ou Múmia de Narmer, né? Múmia de Narmer. Vamos ver se eu acho aqui. Ó. Esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Já foi? Peraí que eu tô terminando. Tô terminando, peraí. Ó, essa daqui é o primeiro faraó. O rosto do primeiro faraó seria assim, né? Desculpa, gente, é que a minha tia tentou entrar aqui perguntando se eu já tinha ido. Então, olha só, se eu já tinha saído, né? Então, olha aqui, essa daqui é o rosto do primeiro faraó do Egito. Em alguns lugares ele é chamado de Menes e em outros em Narmer, mas é a mesma pessoa. Então, tudo indica que o primeiro faraó, o primeiro monarca que uniu os dois reinos e unificou o Egito, tinha essa carica aqui, ó, que era mais ou menos assim, a cara dele. Vocês percebam que ele tem umas feições assim africanas, né? Porque, obviamente, o Egito é na África, no nordeste da África, tá vendo? Olhem aí, né? Ó, por volta de 3.200, o rei Menes do Alto Egito, da parte baixa do sul, né? No Vale do Rio Nilo, conquistou o Baixo Egito, né? E unificando dois reinos. Menes tornou-se, então, o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e fundador da primeira dinastia, né? Aqui. Então, é esse a cara do primeiro faraó, né? Basicamente, é esse cara aqui que iniciou, então, a história do Egito, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre a questão da mumificação e tudo mais, beleza? Então por hoje acho que tá bom, né? Para essa introdução. Aí na semana que vem a gente continua. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.